começo do século XX foi marcado pelo surgimento de grandes inovações científicas, como o telégrafo, o cinema, o fonógrafo, o telefone e a radiodifusão. Em meio a essa efervescência tecnológica, surgiu o desejo de se enviar imagens em movimento a longa distância, sincronizadas com o som do rádio ou do telefone, uma necessidade que seria suprida pela televisão. A televisão, tal como conhecemos, não tem um único inventor. Ela é o resultado do desenvolvimento de inúmeras pesquisas, a soma do trabalho de grandes físicos, matemáticos e cientistas que trabalharam para desenvolver uma forma de se transmitir imagens à distância. Desde a segunda metade do século XX, grandes mentes já pensavam sobre os princípios da televisão. Em 1892, o escritor Júlio Verne, baseado nas pesquisas científicas da época e usando sua grande e pioneira imaginação, escreveu o conto Um Dia na Vida de um Jornalista Americano em 1889. E nele, Verne descreveu um aparelho denominado fonotelefoto, uma espécie de televisão com comunicador. Anos antes, em 1880, o ilustrador francês Albert Robida havia publicado uma série de desenhos de um aparelho similar, que ele chamou de telefonoscópio. E antecedendo Verne e Robida, o americano J.R. Carey montou o primeiro aparelho de televisão em 1875, mas sem obter grandes resultados, acabou abandonando o invento. Foi na Alemanha, em 1884, que Paul Nipkow patenteou o primeiro dispositivo de transmissão de imagens, o disco de Nipkow, que consistia basicamente de um disco de ferro com furos dispostos em espiral, que ao ser girado podia dividir um objeto em pequenos pontos, e que em alta velocidade voltava a formar a imagem do objeto. Surgia a base da televisão mecânica. Em 1900, a eletricidade foi a grande coqueluche da Feira Mundial de Paris. Discutia-se as maravilhas que ela poderia possibilitar, e a televisão foi uma delas. Foi também nesta feira que surgiu pela primeira vez o nome televisão, dado pelo russo Konstantin Persky, como título de sua tese lida no evento. Em setembro de 1925, usando um boneco de madeira como modelo, o Stock Bill, John L. Bird fez a primeira e bem-sucedida experiência de transmissão de televisão. Bird demonstrou sua invenção para a rádio BBC de Londres, que comprou a ideia. O cientista, então, passou a fazer transmissões experimentais para o estúdio, e essas transmissões eram exibidas em salas públicas para promover o novo evento. Para atrair ainda mais publicidade para a BBC, Bird começou a usar os artistas do casting da emissora, tais como a atriz e cantora Betty Bolton e o barítono John Hurt. Ainda na década de 30, Bird produziu a primeira dramaturgia feita para a televisão, The Man with the Flower in His Mouth.
Foram os alemães os pioneiros na transmissão regular da televisão a partir de 1935. Chamavam-na de a televisão de pão nípico, usando o nome do inventor alemão como referência, já no espírito ultranacionalista que pairava no país. A Alemanha passou a assistir 90 minutos semanais de programação regular, mas a transmissão era limitada. Por exemplo, era preciso que o apresentador ficasse em uma cabine escura, tendo apenas seu rosto filmado, e como não existiam televisores sendo comercializados, a programação era exibida em salas de projeção pública. Mas logo a televisão alemã resolveu seus problemas técnicos, inventando inclusive câmeras que permitiram a gravação de externas, e em 1936 o país transmitiu o primeiro grande evento da televisão, as Olimpíadas de Berlim. Ainda em 1936, e usando a Torre Eiffel como base para sua antena, foi a vez da França iniciar suas transmissões regulares, sendo o segundo país do mundo a obter este feito. Meses depois, foi a vez da Inglaterra, que já fazia transmissões experimentais desde 1932, estrear sua transmissão regular com a estreia da BBC de Londres. E em 1937, os ingleses puderam acompanhar pela televisão a coroação do rei Jorge VI. Em 1938, foi a vez da União Soviética estrear sua transmissão regular. Em sua estreia, exibiram o filme The Great Citizen, o primeiro longa-metragem produzido especialmente para a televisão. A televisão foi a grande vedete da Feira Mundial de Nova York de 1939. Os americanos já conheciam o evento há uma década, mas foi só em 1939 que ele se tornou popular no país. A transmissão regular iniciou-se com a estreia do canal NBC, pertencente à RCA. Os Estados Unidos foram os primeiros a iniciarem a produção em massa do aparelho. E logo as antenas se espalhariam por todo o país. Com a estreia da televisão americana, não demorou para que artistas brasileiros também começassem a aparecer no novo veículo de comunicação, já em épocas de política de boa vizinhança. You are Carmen Miranda, the famous Carmen Miranda? E ao contrário do que se pensa, a primeira brasileira a aparecer na TV americana não foi Carmen Miranda, e sim a cantora e atriz carioca Laura Soares. Radicada na América desde o começo da década de 30, Laura era cantora contratada da Rádio NBC e estava presente na transmissão inaugural do canal de televisão. Esse amor tão bonito, eu espero e idealizo e eu chamo. Anos antes, a cantora manauara Olga Prager Coelho havia se apresentado na televisão inglesa em 1937 e apareceu na televisão alemã quando convidada para os festejos das Olimpíadas de Berlim de 1936. O cinema já retratava a televisão desde a década de 20, fantasiando sobre seus aspectos e utilizando-a em suas obras de ficção científica.
Sentindo-se ameaçado pelo novo veículo de entretenimento, chegou mesmo a fazer filmes atacando a novidade. Em Espionados pela Televisão, um grupo de pessoas tinha sua vida monitorada pelas câmeras de uma emissora 24 horas por dia, uma espécie de previsão do que viriam a ser os reality shows. Ainda mostrando as ameaças do novo aparelho, também surgiram filmes como Preso pela Televisão e o absurdo Assassinado pela Televisão. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, a produção televisiva europeia parou. Apenas a Alemanha continuou exibindo a sua programação durante a guerra. Heil Hitler! E ao término do confronto mundial, apenas a Inglaterra e a União Soviética tiveram estrutura para retomar suas transmissões. Já a Alemanha, derrotada e em crise, encerrou suas transmissões regulares, retomando apenas em 1954. A América Latina também fazia tentativas de transmissões experimentais desde a década de 30. A televisão também era comentada no Brasil, muitos anos antes do país ter sua primeira transmissão regular. Foi o México, em 1º de setembro de 1950, o primeiro país latino-americano a ter um canal de televisão, o XHDF TV Canal 4, inaugurado pelo então presidente Miguel Alemán, que anos mais tarde se casaria com a atriz de cinema brasileira Leonora Amar. Dias depois, em 18 de setembro de 1950, foi a vez do Brasil inaugurar a sua televisão, a PRF3 Tupi Canal 3, de Assis Chateaubriand, que ao contrário do México, não se localizava na capital do país, mas sim na cidade de São Paulo. Se levarmos em consideração que em 1950 apenas Inglaterra, União Soviética, Estados Unidos e México tinham uma programação regular e ininterrupta de televisão, podemos considerar que a TV Tupi foi o 5º canal de televisão do mundo. Por fim, ainda em 1950, foi a vez de Cuba inaugurar o seu primeiro canal de televisão em 24 de outubro. Duas grandes emissoras de rádio cubana, a CMQ e a RHC Canela Azul, pretendiam ser as pioneiras da televisão na ilha, mas foi a pequena União Rádio quem saiu na frente, inaugurando a primeira emissora de televisão do país.